Bom dia, gente. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui, né? Mais uma live. Toda terça-feira, né? O café com a Liz, o café da manhã, né? Eu convido você para tomar um café da manhã comigo, aonde a gente vai falar sobre os assuntos aí para fazer a gente pensar, né? Digamos que é... Bom dia, meu amigo Everton, que agora é do norte do estado, né? Tá aí só aproveitando os benefícios do Sudene, né? Por isso que você foi pro norte do estado. Brincadeira, um excelente profissional. Tô muito feliz em ver como é que você tá prosperando aí no norte do estado com a sua família. Bom dia a todo mundo que tá entrando, Adriana. E hoje o nosso assunto é sobre dinheiro, né, gente? Fiz lá toda terça, quando termina a live, eu sempre abro, né, uma caixinha e qual o tema, né, que as pessoas gostariam que estivesse falando aqui. Na verdade, o que eu decidi fazer, né? São 8 anos no caminho do autoconhecimento, né? Então chegou um momento da minha vida que eu falei, por que não transbordar aquilo que eu não só estudei, mas coloquei em prática, né? Porque primeiramente, assim, tudo que eu venho aqui falando, tudo que eu escrevo nas minhas redes sociais, são conhecimentos que eu fui buscar para resolver os meus problemas. Então eu busco as teorias, as terapias, o conhecimento, e aí eu aplico, vejo que aquilo realmente traz um resultado para mim. Então, bom, se trouxe resultado, se me melhorou nisso, eu vou compartilhar com as pessoas. Então, assim, algumas pessoas perguntam, Liz, você é terapeuta? Então, gente, hoje eu poderia me usar esse rótulo de terapeuta com a base dos cursos que eu tenho. Só que eu atendo muito pouco, porque hoje eu tô focando a minha vida em outros aspectos, né? Acabou que a vida foi me levando para desenvolver outros trabalhos, mas eu estou buscando, porque eu acredito que vai chegar um momento da minha vida aonde eu vou parar com toda essa agitação, e aí sim eu vou ter meu cantinho, que eu já estou preparando para fazer os atendimentos, levar as pessoas para viverem experiências, final de semana, fazer as imersões. Então, digamos assim, que hoje eu tô focando toda a minha energia em fazer eventos, criar seminários, criar coisas para rentabilizar, para que do outro lado eu vou aí preparando, digamos, a minha velhice, né? A minha profissão com 60 anos é sim ser uma terapeuta, ser uma consteladora familiar, ser uma psicanalista, uma neurocientista, porque é com a pós agora da neuro. Então, eu acredito que vou ter bastante base para ajudar as pessoas, né? E o tema da live de hoje é sobre planejamento financeiro. Eu coloquei lá a caixinha de perguntas e aí algumas pessoas escolheram a questão do planejamento financeiro, né? O que é planejamento financeiro para você? Quando você pensa em dinheiro, o que você sente? A palavra dinheiro para você. Qual a emoção que ela vai trazer? É a primeira pergunta que a gente deve fazer, né? O que a palavra dinheiro, ela traz para você? Que emoção? Alegria? Tristeza? Medo? Insegurança? Então, a primeira coisa que a gente deve parar para refletir é qual emoção que o dinheiro vai trazer para você. Então, você pode parar, pode pensar, você pode anotar qual é essa emoção que você sente quando você pensa na palavra dinheiro, quando você fala a palavra dinheiro. E aí uma outra questão é o seguinte, quando você ouve essa palavra dinheiro, você sente ela mais próximo, você sente ela mais distante? Porque na verdade todas essas emoções que a gente sente com a palavra vai nos mostrar a crença ou bloqueio que existe por trás do conceito da palavra dinheiro, né? Então aqui hoje, o que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar em cima do livro Segredos da Mente Milionária
eu fiz uma imersão desse livro em São Paulo, eu participei até com o autor do livro, né, o Terraver. Aconselho muito vocês lerem esse livro. E foram 3 dias para mudar a mentalidade em relação aos sentimentos e as emoções que a gente tinha em relação ao dinheiro. E foi muito forte isso, porque dentro desse treinamento ele contava várias experiências, fatos, né, dele principalmente, e fatos de pessoas que ele veio ao longo da vida tendo contato, e daí ele foi se especializar e escreveu esse livro. Por quê? É o que eu escrevi nos meus stories aí. Tudo pode ser transformado a partir do momento que a gente deseja mudar. Então, se hoje, Liz, mas eu não quero mudar. Beleza. Então, tá legal do jeito que você tá? Os resultados que você tem hoje são resultados satisfatórios? Faz sentido para você levar uma vida que você leva? Ou você tá aí se lamentando, vivendo uma vida de escassez? O que é uma vida de escassez? Uma vida de escassez é você não poder fazer aquilo que você quer. Às vezes, no final de semana, você fala assim, eu queria pegar meu carro para ir almoçar lá em Pedra Azul, mas eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro para botar gasolina, seu carro viver sempre na reserva, você estar sempre no especial, e você sempre ir nos lugares e sempre escolher os pedidos pelos preços e não pelo que eles oferecem. Eu tô com muita vontade de comer um filé mignon, mas eu não posso comer filé mignon porque eu não tenho dinheiro, então eu vou comer um omelete. Você tá vivendo uma vida de escassez. Liz, mas eu sou uma pessoa simples. Será? Qual a correlação da palavra simplicidade com escassez? Simplicidade é você ser uma pessoa simples no sentido de quê? De estar aberto a conhecer tudo. Simplicidade no sentido de você olhar o outro. Mas simplicidade não significa que você tem que viver uma vida de escassez. Que você tem que comer arroz, feijão e ovo. Que você não pode desfrutar de uma viagem. Que você não pode comprar uma roupa que você goste. Então a gente precisa entender todas essas questões. E o que é interessante? Você que está ao vivo aqui, você que vai assistir depois. Todas as vezes que eu assisto a qualquer conteúdo, eu sempre vou anotando. Então é interessante o que eu estiver falando, que fizer sentido para você, vai anotando. Vai anotando, porque como que funciona o nosso subconsciente? Eu agora falando com vocês, às vezes não vai vir nada. E às vezes você vai falar assim, nossa, nada a ver o que ela tá falando, não tem sentido nenhum. Mas pode ser que depois que você vê essa live, esse vídeo, e você, 2, 3 dias depois, na hora que você for dormir, você vai ter um sonho. Que aí você vai lembrar lá do momento que você estava na casa da sua avó, e a sua mãe chega pra você e fala assim, não repete porque senão vai acabar a comida. E aí você fica com essa coisa o quê? Que eu não posso repetir porque senão o outro não vai poder comer porque eu vivia num momento de escassez. Sabe? Ou a sua mãe fala assim, nossa, guarda o dinheiro porque você vai ficar doente e você vai precisar do dinheiro para cuidar da sua doença. Isso tudo são pensamentos de escassez. Uma pessoa que tem um pensamento próspero, ela tem o DNA do merecimento, ela se sente merecedora. Porque se a gente para analisar que a gente é filho amado do Criador, e Deus, ele é infinito em sua bondade e em sua misericórdia, por que a gente vai viver uma vida medíocre? Uma vida de sofrimento? Claro que tem alguns momentos, eu não estou dizendo que a vida é um mar de rosas e que a gente não tem problema. Nós estamos num processo de evolução. Digamos que eu já passei vários momentos na minha vida de escassez, de ficar no especial, no banco, entendeu? De ter crise financeira na minha empresa. Mas por que eu passei por esse momento? Essa situação me fez ir buscar conhecimento, buscar mudar os padrões de mentalidade para eu transformar a minha realidade. Então, às vezes, as adversidades da vida, elas vão vir até a gente, pra gente parar e falar, peraí,
alguma coisa está errado. E o que eu posso fazer para mudar essa realidade hoje? Então, se hoje você encontra numa situação que você está no especial ou que você está com dívidas, esse momento chegou até você para você dar um basta. Beleza. Agora, o que você pode fazer diferente? Porque do jeito que você está fazendo, não está trazendo resultados positivos para você. Tanto é que você está devendo. Então, alguma coisa precisa ser mudado. Para ser mudado, você precisa dar o primeiro passo. Ontem eu estava numa reunião, e aí eu conversando, e a pessoa acabou me confidenciando, ela estava contando uma situação, né? Dentro do ecossistema público, e ela dizia para mim assim: Liz, mas você acha que realmente uma pessoa pode mudar? Porque não tem jeito, Liz, não tem como essa pessoa mudar. E eu respondi para ela assim: sim, mas se ela quiser. Não pensa você que você vai mudar ela, ou que eu vou lá mudar ela, não. Eu posso usar as ferramentas que eu conheço, o conhecimento que eu adquiri, associado com a prática, porque tudo que eu estudo eu aplico primeiramente em mim. Ei, Álvaro, seja bem-vindo. Aí, ó, o tema em planejamento financeiro. Aí você pediu, tô aí, ó, fazendo. O Álvaro que sugeriu na caixinha de perguntas esse tema, e eu coloquei, as pessoas votaram e eu tô aqui falando. E aí, o que acontece? Você precisa querer. Então, hoje, a sua vida, de 0 a 10, quanto está a sua vida financeira? De 0 a 10. Vamos ser sinceros, não tem ninguém. É eu e você, você e eu, não tem ninguém. E aí você pode ser verdadeiro com você. De 0 a 10. 2, 3, 5. Sabe? Quanto mais você mentir pra você mesmo, mais no buraco você vai ficar. Entendeu? E eu sempre digo, a decisão de mudar sempre é sua. Eu do lado de cá estou doando meu tempo para transbordar conhecimentos, para fazer uma bagunça na sua mente e de repente você tomar a atitude de sair da onde você tá para ir buscar o que realmente você merece, tá bom? Então aqui, olha, mente milionária. O que é uma mente milionária? Uma mente milionária é um conjunto de pensamentos e hábitos e comportamentos que ajudam a criar oportunidades e a construir uma vida financeira saudável. Ter uma mente milionária não é apenas sobre buscar a riqueza, mas também sobre ter um planejamento financeiro ao longo prazo e ser disciplinado com as finanças. Então, uma mente milionária não é você só pensar em dinheiro e fazer tudo por dinheiro. Porque senão você vai construir, e lá na frente você vai perder. Então, uma mente milionária é você doar, você dividir, você se sentir merecedor, você ter respeito com o dinheiro. Eu conheço algumas pessoas que, assim, quando ganham, né, um valor, vai e não pensa no dia seguinte, né? Vamos falar das pessoas que ganham na Mega Sena, né? Existe uma pesquisa, isso aí, quando a gente vai estudar as bases neurológicas, a gente vê que grande parte das pessoas que ganham na Mega Sena, em pouco tempo elas estão pobres de novo. Vocês já pararam para se perguntar por que isso acontece? Gente, mas você para assim, você vê que o prêmio da Mega Sena são milhões. Como assim? A pessoa com 5 anos já tá vivendo a escassez de novo. Por quê? Porque ela não mudou a mentalidade. E o dinheiro, ele precisa de respeito. Dinheiro é energia. Então não dá para você ganhar milhões e começar a investir viagens, farras, bebedeiras, entendeu? Peraí,
como que eu posso usar esse dinheiro para que ele seja triplicado? Hoje existem várias formas, sabe? Tem tesouro, tem para quem gosta de criptomoeda, mas tem que estudar criptomoeda, não dá, porque eu entrei em criptomoeda, tomei uma ferrada, porque eu não tive conhecimento, porque às vezes a gente tá aqui, vem os anúncios, a gente acha que é tudo fácil, entra, tomei uma ferrada, entendeu? Mas a gente tem aplicações, esses tempos mesmo agora, o CDI estava dando mais de 1%, então estava sendo uma boa aplicação, entendeu? Então hoje existem várias questões. Eu não sou uma consultora financeira, eu sou apenas uma mulher que veio do nada, tá? A minha família ela é muito simples. Meus pais não têm casa própria. E eu, graças a Deus, conquistei a minha casa própria, eu, minha irmã. Eu sei que algumas pessoas vão falar, nossa, mas você vive uma vida assim, seus pais não têm casa própria? Em outra live eu posso falar sobre isso pra vocês, porque isso foi também um grande desafio da minha vida. Eu me cobrava muito, que eu achava que eu tinha que fazer pelos meus pais. Mas aí em outro momento eu trago esse assunto pra vocês, pra não confrontar. Mas hoje eu sou uma pessoa muito próspera e eu já estou me organizando pro ano que vem. Porque primeiro eu tinha que fazer pra mim e pra Evelyn. Pro ano que vem eu já estou me organizando financeiramente para fazer algo para os meus pais. Porque eu vou fazer para os dois, porque eles não moram juntos, eles são separados. Então eu tenho que criar duas situações ali, então eu já estou me planejando. Mas quem conhece a minha base da minha história, da onde eu vim e hoje o que eu conquistei, eu tenho imóveis, então assim, é uma evolução muito grande. Como que eu consegui isso? Eu lembro que quando eu fui fazer esse curso, O Segredo da Mente Milionária, eu fui de ônibus, porque eu não tinha dinheiro para comprar passagem de avião. Um amigo meu pagou o meu curso, porque a gente tinha uma relação muito próxima. Não tenho vergonha de falar isso, entendeu? Porque uma mente milionária, a pessoa precisa ser grata, precisa ter a gratidão. Então, para mim, não é problema nenhum falar sobre isso. E a gente tinha feito alguns cursos de marketing digital juntos, eu conheci ele. E ele conversando comigo, ele percebeu. Gente, essa mulher tem uma mente de escassez, coitada. Trabalhava, matava de trabalhar e o dinheiro não rendia. Era uma coisa louca, sabe? O dinheiro não rendia. Vivia no carro, vivia andando com o carro na reserva, vivia no cheque especial, totalmente na escassez. E aí a gente conversava muito, até porque a gente começou a desenvolver. Ele me chamou para ser sócia dele no negócio. Como que ele ia ter uma sócia no negócio com uma mente de escassez? Não ia dar certo, né? Automaticamente eu ia quebrar o negócio dele, porque a minha mente, a minha energia não ia ser uma energia boa. Ei, Neiva, tudo bem? Tô falando sobre dinheiro, hein? E aí o que acontece? Eu ia quebrar o negócio dele. Então, ele com toda a sua inteligência emocional, ele percebeu. E ele falou, não vou colocar essa mulher para ser minha sócia com essa mente. E ele falou, Liz, vai ter um evento em São Paulo e eu queria muito que você fosse. E eu falei, eu não tenho dinheiro. Aí ele falou assim, eu não estou perguntando se você tem dinheiro, eu já comprei para você e você vai fazer o curso e eu sei que em poucos meses você vai me pagar o valor integral. E era um valor bem alto o curso, né? Aí naquele momento eu fiquei assim, nossa, eu fiquei toda sem graça, né? Porque eu tinha muito problema, assim, até hoje eu tô trabalhando isso em mim. Mas era um problema muito grande de receber, tá? Que aí também isso é um outro bloqueio, que em outra live eu falo sobre isso com vocês. Porque, gente, é muito bloqueio, tá? E aí eu falei, nossa, eu tô aceitando uma coisa de um homem que não é nada meu, como assim? O que esse homem vai querer depois e tal? Eu nervosa, eu não queria aceitar. Mas eu falei assim, aí eu olhava pra minha conta em vermelho, eu falei, ei, minha filha, guarda esse orgulho, porque a situação é muito maior do que seu orgulho. Se você ficar nesse orgulho, você não vai resolver a sua situação. E aí eu fui fazer o curso, fui de ônibus. Eu lembro assim, que eu fui com o dinheiro contado. Tipo, a minha comida tinha que dar exatamente aquele valor e eu não tinha dinheiro pra tomar o café da tarde. Sabe, eu não tenho vergonha de falar essas coisas, entendeu? E aí eu fui vendo tanto de escassez
escassez. E isso, gente, não tem muito tempo não, tá? Isso deve ter uns 5 anos atrás. Tá bom? Eu tinha acabado de me separar, então... acho que uns 6 anos atrás. Eu tinha acabado de me separar, as coisas estavam se ajeitando, né? Tava ali os primeiros inícios, né, ali. E aí tava reformulando a minha casa, comprando os móveis, fazendo tudo do meu jeito, né? Pro meu apartamento e tudo mais. Aí fui fazer o curso. Eu lembro que a gente tinha que levar uma nota de R$100. E a nota tinha que ser física, né? Há 5 anos atrás não tinha Pix, né? E aí teve um momento lá que a gente tinha que entrar numa fila pra queimar aqueles R$100. Eu falei, gente, como é que eu vou queimar esses R$100, gente? É o dia que eu tenho pra voltar, é o dia que eu tenho pra comer. Esse homem tá doido, tá? Pra você ver o nível de escassez, sabe? Então aí na verdade a gente não queimou, mas foi todo um exercício de choque. Pessoas correndo, pessoas gritando, entendeu? Porque foi realmente um exercício pra promover o desbloqueio, entendeu? Então assim, foram várias coisas que eu vivi lá. Eu até penso em estar aí fazendo uma imersão do que eu vivi, porque eu tenho ali o certificado, eu posso dar o curso, né? Millionmente. Não vou saber agora a pronúncia certa em inglês, minha teacher vai me matar se eu estiver falando errado. E aí, de lá pra cá, eu comecei a colocar em práticas e associando a várias questões, tá? Até chegar em qual momento? Até chegar na constelação familiar. E aí, esse curso foi com quem, Liz? Então, esse curso foi com o próprio T. Harv. É o escritor do livro O Segredo da Mente Milionária. Tá? Então, eu sugiro você ler esse livro, O Segredo da Mente Milionária. Eu não sei se eles estão fazendo, tem que procurar. Eu vou, depois, quando eu terminar a live ali, abrir os meus certificados ali, eu tenho a pastinha dele, e aí eu posto nos stories aqui, falando do curso. Foi em São Paulo. Foi um divisor de água na minha vida, me ajudou em muita coisa. Esse curso, e depois também, quando eu fui convidada... o livro é maravilhoso, né? Esse livro, o meu nem fica comigo, eu vivo emprestando. Porque é um livro que todo mundo tem que ler. Eu falo que na escola, a gente tinha que aprender, na aula de matemática, a gente tinha que ler esse livro, entendeu? A professora de matemática, ela deveria ensinar os alunos... eu falando dos professores de novo, né? Gente, eu vou defender uma tese para trabalhar esse padrão de ensino, entendeu? Eu trabalho isso muito com a minha filha, entendeu? E aí eu percebo, porque igual a matemática, ela é muito importante para a vida. Mas você ter uma mente próspera vai te ajudar muito mais com os números, entendeu? E eu acho que falta, sabe? Essas coisas. A gente tem tanta coisa bacana no mercado que eu acho que os professores não levam, né? E eu acredito que se eu fizer uma pesquisa, eu acho que pouquíssimos professores de matemática leram esse livro, O Segredo da Mente Milionária. Pra você ver que eles não dão importância, né? Eles querem só a teoria ali mesmo e vão embora. E aí, o que acontece? Logo depois desse curso, eu fui convidada para ser delegada do Sicoob Crédito Rochas. E aí é onde eu tive várias aulas sobre planejamento financeiro. Aulas até que me ajudaram bastante na minha faculdade, né? E, aliás, o Sicoob eu estudei antes desse curso, Eu fiz um curso do Sicoob para ser delegado, que a gente tinha que aprender sobre questões financeiras, balanço patrimonial, até porque você ia ser uma delegada e ia avaliar os resultados do banco, você tinha que entender o que era aqueles números, né? Então, isso abriu a minha mente para eu começar a ter mais cuidado com a minha empresa. Então, assim, por isso que eu falo muito da importância do conhecimento. Sabe? Eu tô, digamos que no segundo degrau da onde eu quero chegar. Mas quando eu olho para trás e vejo que eu tava lá no subsolo, eu vejo que a evolução foi muito grande, mas eu quero ir mais. E eu só consigo subir através do conhecimento. Então eu pareço a chata falando para vocês, estudem, busquem conhecimento, abra a mente, porque eu vejo o quanto isso me ajuda, entendeu? E tudo aquilo que é bom eu gosto de estar transbordando para as pessoas. Então o curso de planejamento financeiro, o Sebrae oferece curso, tá bom? E o Segredo da Mente Milionária. E as coisas
caminhando, mas o que acontecia? Eu ganhava e de repente eu perdia. Eu ganhava e eu perdia. E eu era assim, igual o rio. Ontem mesmo eu fui caminhar e... Ei, Bandeira, seja bem-vindo! Gente, pra quem não sabe, o nome Liz Bravin foi criado pelo Luiz Bandeira da Grafiband, tá? Ele que criou esse nome lá atrás, quando eu vim fazer faculdade, encontrei Bandeira, eu ia apresentar um programa dele. E aí ele falou comigo, Elisângela Bravin não vai colar. Liz Bravin. Então o Bandeira, eu tenho uma gratidão desse tamanho com ele, porque a Liz Bravin virou uma marca. E na verdade eu acho que o Bandeira, ele enxergou a alma da Elisângela e via que por trás daquela menina do interior, os sonhos dela eram tão grandes que ela precisava só sair do casulo. E sair do casulo era deixar de ser a Elisângela e me tornar a Liz Bravin. Então, Bandeira, depois que eu fui estudar, eu fui entender que a nível mental você foi um grande padrinho, assim, pra mim, sabe? Você enxergou a minha alma. E às vezes nem eu enxergava isso, né? Então a minha gratidão por você, ela é infinita, gente. Então, assim, o Bandeira tem aí essa sensibilidade de olhar a alma das pessoas. E ele enxergou a minha alma e por isso ele me deu esse presente aí, que é a marca Liz Bravin, que hoje é uma marca patenteada também, né? E aí, olhando tudo isso, a minha vida tava igual o rio. Essa semana eu tava olhando o rio, eu fui caminhar e eu falei, nossa, o rio tá tão vazio. E aí eu sempre olho, né? Eu olho o rio cheio, vazio, eu lembro sempre da relação com o dinheiro, né? Por isso que hoje em dia, quando vem, eu tomo muito cuidado de como que eu vou gerir o dinheiro, porque daqui a pouco vai estar baixo de novo, e aí se você gastar tudo, vai faltar, né? E aí vinha, e daqui a pouco aconteciam umas situações, e eu queria mais, eu queria entender, eu queria de fato ser uma pessoa próspera, sem... Ai, que lindo, gratidão. Eu não queria ser aquela pessoa que ficava preocupada, sabe? De não vivendo escassez. Eu queria poder pegar meu carro, botar minha mãe no carro, viajar com ela, sabe? Ligar pra minha irmã, ó, tô comprando as coisas boas aqui, vamos fazer um churrasco hoje, sem ficar preocupada que isso talvez ia faltar na hora de pagar uma conta. E eu falei, eu quero mais. E aí foi onde, dentro da constelação familiar, então assim, eu fiz esse primeiro momento da live pra vocês entenderem uma base, tá? Porque são várias linhas de estudos. E aí, gente, o que acontece? Vai fazer sentido aquilo que chegar até o seu coração. Eu estou contando o que fez sentido pra mim, mas nem sempre o que funcionou comigo vai funcionar com você, tá? E ontem eu fui falar de constelação familiar com uma pessoa, ela falou assim, eu não acredito em constelação familiar, porque isso ela segue uma pessoa lá que fala que a constelação familiar não existe, tal, é contra, enfim. E eu falei pra ela, olha, eu respeito, mas pra mim a constelação familiar me ajudou muito. E eu comecei a fazer o curso de constelação familiar, eu tô amando, porque a constelação familiar é perdão, é honra. Então, às vezes, a pessoa que vai falar algo negativo em relação à teoria da constelação familiar, porque às vezes ela precisa perdoar alguém. E às vezes é muito mais fácil pra ela, ao viver no rancor, na pirraça dela, negando essa terapia, criticando essa terapia, do que realmente olhar para esse estudo desse psicólogo, desse padre, que é o Bert Hellinger. Na verdade, assim, o Bert Hellinger, ele impulsionou a constelação familiar, mas outros cientistas, outros atores que eu digo assim, não é ator de atuar, mas atores, pessoas envolvidas no sistema, começaram a entender essa terapia da constelação familiar. Então, assim, às vezes, quando você for contra a certo tipo de terapia ou a certo tipo de opinião, pare e faça uma reflexão interna com você. Por que eu estou contra isso? O que essa situação está trazendo para mim que eu não quero aceitar? Entendeu? Porque às vezes tem a ver com o seu bloqueio. E aí ontem eu contei toda a minha experiência com a constelação familiar para essa pessoa, que inclusive a gente tem muitos fatos em comuns. E aí eu vi que
o coração dela começou a se abrir. Porque a terapia, a constelação familiar faz você olhar para a alma. Aonde a sua alma vê. Porque às vezes você fala assim, mas minha relação com meu pai e minha mãe é maravilhosa. Mas será que você olha nos olhos do seu pai? Será que a sua alma olha o seu pai e a sua mãe? E aí, fui fazer essa constelação familiar, aonde eu coloquei eu, meu pai e minha mãe. E aí, o que aconteceu? Nessa constelação familiar, eu me achava maior do que meus pais. Porque como eu vim para Cachoeiro, a minha mãe estudou até a 4ª série, eu acabei concluindo o ensino médio, eu acabei conquistando alguns imóveis e tudo mais, eu me achava grande. Porque a gente se acha grande a nível mental. E aí a constelação familiar, ela é uma terapia muito linda, porque ela vem falar de simplicidade. Gente, a constelação familiar, você tem que ser humilde. Ou você é humilde, ou você tá fora. Senão você tá preso no seu ego. E aí eu me via maior dos meus pais. E aí, quando eu me vejo maior do que meus pais, eu não honro os meus pais. Quando eu não honro os meus pais, eu não tomo o que meus pais têm pra mim. E aí na aula que a Dani estava falando sobre dinheiro, eu achei muito interessante que ela fala sobre... ela conta tipo uma parábola, né? Não é uma parábola, é uma história, né? E que ela conta sobre as moedas. Então, assim, quando a gente nasce, é a união do nosso pai com a nossa mãe. Então, 50% da Liz é o Antônio, 50% da Liz é a Maria da Pé. E aí, dentro desses 50% de cada um, eu tenho 25% de coisas boas dos meus pais e 25% dos problemas que eles não deram conta. E aí, automaticamente, vai vir pra mim pra eu ir buscar e, de repente, dar conta. Não tem essa questão de maldição de gerações? Isso é porque as pessoas não vão dando conta. E aí, tipo assim, eu não dei conta, reflexão é tudo, humildade sempre, verdade. Aquilo que eu não der conta vai ficar pra Evelyn. Aquilo que a Evelyn não der conta vai ficar pros filhos da Evelyn. E aí vai vindo sucessivamente. E aí na constelação, eu olho para os meus pais, faço uma reverência a eles, tomo o quê? Tomo 50% de cada um. Pode me dar, mãe, pode me dar o seu 50% bom, mas pode me dar as suas dores também, que eu peço permissão para fazer diferente de você e buscar o que tiver aí de terapia, de sofrer o que tiver que sofrer, para que realmente eu libere as minhas próximas gerações. Então, o que acontece? Tem 2 caminhos. Ou você tomar isso com humildade e sabedoria e ir fazer diferente, ou ficar preso na pirraça. Exemplo, meu pai nunca passeou comigo, então eu não vou passear com meu filho. Seu pai não passeou com você... Porque às vezes o pai dele não passeou com ele. E aí você vai ser mais um do sistema que vai ficar repetindo, ou você vai fazer diferente? Eu falo muito nos meus stories sobre pirraça. E tem gente que fala assim, Liz, eu não aguento quando você fala negócio de pirraça. Porque nós estamos numa geração de adultos pirracentos, com mentalidade de criança. É bíblico honrar pai e mãe. Entendeu? É bíblico honrar pai e mãe. Sabe? Então, assim, é 2 caminhos. É aceitar os problemas. Minha mãe, hoje em dia, ela fica assim, eu vou pra Castelo, começo a fazer pergunta pra ela, né? Aí ela fala, lá vem você com essas perguntas. Mãe, veja bem, eu estou me esforçando pra liberar a nossa família. Olha como a nossa relação tá melhor. Gente, hoje eu tenho uma relação com os meus pais. Quem convive comigo,
mesmo, sabe? Ver. Não é uma coisa de rede social pra mostrar. A relação com a minha família é maravilhosa. Dia das Mães, aquela foto minha deitada no ombro da minha mãe, aquilo representa muita coisa. É o que essa quebra, sabe, tá fazendo com o nosso sistema familiar. A minha relação com a minha irmã, sabe, eu ligo pra ela, com meu pai. As coisas estão sendo transformadas. Por quê? Porque tá havendo perdão, porque tá havendo aceitação, porque tá havendo honra. E vocês veem que eu tô até me emocionando, né, de falar, porque eu falo de família, eu me emociono, porque é a minha base. Eu me fortaleço deles, sabe? A minha irmã me mandou, foi essa semana, acho que foi domingo, ela me mandou uma foto de um caderno de receitas antigo que ela achou, que a minha mãe escrevia os bilhetes, sabe? Tipo assim, ela escreveu que ela tinha feito a comida pra mim, que estava na geladeira, e que eu não precisava limpar a casa, que a casa estava limpa. Então, assim, olha o carinho, olha o ato de serviço da minha mãe, olha a linguagem do amor da minha mãe comigo. A minha mãe não era do toque. Minha mãe não era do toque. Eu aprendi a ser do toque com a Evelyn. De abraçar, de beijar, porque minha mãe não era, meus pais não eram do tocar, mas era de fazer. Olha que lindo, ela vai lá e ela escreve pra mim. E aí aquilo ali é algo que eu vou guardar. E aquilo eu cheguei e falei, Evelyn, olha o carinho da vovó Penha comigo. Olha quanta coisa que eu tô ensinando pra minha filha sobre o amor, sobre honrar, sobre estar perto. Nós fizemos uma viagem, eu, minha mãe e Evelyn pra Aparecida do Norte. Foram as 3 gerações. E durante essa viagem aconteceu algo sobrenatural. Primeiramente a gente foi pagar uma promessa, né? Porque quando eu fiquei doente, minhas tias fizeram a promessa, a gente foi pagar a promessa. Então, assim, várias questões que foram acontecendo. Na época eu tinha caminhonete. Minha caminhonete pegou fogo. Pegou fogo. E assim, foi algo sobrenatural, porque a Evelyn pediu pra ir no banheiro. E ela estava pedindo pra ir no banheiro várias vezes. Eu falei, ai, Evelyn, de novo, você quer parar pra ir no banheiro e tal? Eu estava nervosa. E graças a Deus que a Evelyn pediu pra ir no banheiro. Quando eu parei o carro, a roda do carro estava pegando fogo. E aí o pessoal do posto já veio com o extintor. E foi uma doideira. A gente estava ali em Casimiro de Abreu. E eu já tava com a viagem toda programada. Porque nós fomos pro Rio primeiro pra tirar o nosso visto. Meu e da Evelyn. E aí depois a gente ia pra Aparecida do Norte. Da Aparecida do Norte eu ia pra São Paulo fazer um curso. Então eu fiz todo um roteiro, né? E ali naquele momento, eu muito nervosa porque eu tinha que decidir se eu tocava a viagem até a oficina, que eu ia ter que andar uns 5 quilômetros com o carro e o carro poderia pegar fogo de novo. Ou eu chamaria o seguro, levaria o carro e a gente voltaria a viagem. Então assim, eu tava muito nervosa. E assim, falando alto, nervosa, porque eu naquele momento tava me sentindo a responsável de cuidar da minha mãe e da minha filha. Eu estava no lugar errado, sabe? Aí o peso estava muito grande pra mim, eu muito nervosa. E minha mãe veio com toda a sabedoria do mundo. A minha mãe. Primeiro ela tirou a Evelyn, ficou pra lá porque ela viu que eu não tava raciocinando. Olha a sabedoria, tá? Ela me deu um tempo, depois ela veio e ela falou assim, minha filha, vamos até a oficina? Aí eu, mãe, mas se der alguma coisa, você vai devagarzinho, nós vamos com os vidros abertos, e se acontecer alguma coisa, a gente pula de dentro do carro. E eu tive a humildade de me colocar pequena e de ouvir a minha mãe. E aquilo ali foi algo lindo, porque a Evelyn entendeu que primeiro veio a vovó, depois veio a mamãe e depois veio ela. Existe uma ordem, sabe? E foi uma das viagens mais incríveis que a gente fez. A Evelyn dormia, eu conversava com a minha mãe, porque a Evelyn é meio ciumenta, né? Quem convive comigo sabe. Quando ela tá comigo, ela quer minha atenção o tempo todo. Então ela faz umas coisas pra chamar atenção. E foi lindo, sabe? Essa viagem, nós tivemos esse momento. Então tudo isso foram questões que eu consegui ir honrando os meus pais. E depois dessa constelação que eu fiz,
que eu olhei pro meu pai, meses depois, o que aconteceu? Porque eu tinha também uma questão com o homem. Talvez em algum momento, porque assim, de 0 a 7 anos, a conexão da criança ela é com a mãe. Porque ela é bebê, a mãe amamenta, a mãe cuida. Então, a nível mental, a ligação da criança é com a mãe. Dos 7 em diante, a ligação da criança tem que ser com o pai. Então, às vezes, quando essa mãe não consegue passar essa criança para o pai, ou esse pai aqui, ele não tá pronto para pegar essa criança e jogar para o mundo, fica um sistema desordenado. Então, alguma coisa... Gente, aqui entenda bem. Nós não estamos para julgar se meu pai ou minha mãe falharam. Eu tô aqui compartilhando a minha história com vocês. E eu acredito que vocês do outro lado aí são pessoas que vão olhar o quê? Ouça as minhas palavras com amor no coração. Não existe certo e errado. Porque temos que entender que meu pai e minha mãe, eles foram criados pelos pais deles e a gente não sabe como que foi o sistema deles e as dores que eles carregam. E às vezes as pessoas não conseguem olhar pra gente e dar o amor porque eles estão presos nas dores. E isso tem a ver com o quê? Com o pacote que você recebe lá dos 50% das moedas, que tem 50% de coisas boas, 25% de coisas boas e 25% tem às vezes essas dores. Ah, o meu pai não olhou pra mim. Tudo bem, pai, eu compreendo que você não olhou pra mim, entendeu? Por conta das suas dores. Eu imagino que tenha sido difícil pra você, mas tudo com muita humildade, né? Assim, eu compreendo, entendeu? E eu sou melhor do que você. Não existe ser melhor. Filho não é melhor que pai e mãe. Pai e mãe são os grandes. Eles vieram primeiro. Porque se você acha que seu pai deve alguma coisa pra você, se eu vou achar assim, ah, mas aí meu pai não olhou pra mim, então meu pai me deve. E aí você não vai ter dinheiro. Que a relação, olhando pelo olhar sistêmico de pai e mãe, a gente precisa ter a gratidão e a honra. Se você acha que ou seu pai ou sua mãe devem pra você alguma coisa, me deve me levar no parquinho, me deve carinho, me deve beijo, me deve isso, me deve aquela vez que eu dancei lá e eles não foram. Então, se você acha que eles devem, alguém vai dever pra você e você não vai ser uma pessoa próspera. Porque a relação do dinheiro é quando você acha o quê? Eu vou tomar tudo que meus pais puderam me dar. E eu vou usar tudo isso como força para eu seguir adiante. Então, voltando aqui à história do meu pai, o que aconteceu? Eu não tinha tomado meu pai ainda. E aí, na minha festa de 40 anos, quem me acompanha, viram que tem um vídeo lá eu dançando com meu pai. Naquele momento daquela dança, eu tomei o meu pai na minha vida. Eu tomei o meu pai. Então, foi lindo, porque às vezes algumas pessoas olham e falam assim, ah, mas é uma dança. Ai, mas que bobeira, a mulher velha lá dançando com o pai dela. Não, gente, não é uma mulher velha dançando com o pai dela. É uma mulher de 40, uma mulher que aos 40 anos consegue tomar o seu pai. E isso faz uma transformação na vida dessa pessoa. Tomar os pais. Bert Helling fala que aos 90 anos aconteceu uma situação e ele foi tomar a mãe dele. Porque a gente tem que tomar os nossos pais de canudinho. Sabe? Tomar eles o tempo todo. É ir lá, pegar colo, pegar força. Semana passada aconteceu uma situação comigo e eu mentalizava. Eu dou conta porque eu tenho a força do meu pai e da minha mãe aqui dentro. E todas as vezes que acontece qualquer situação comigo, a partir de agora que eu entendo isso, eu falo, eu tenho a força que eu preciso aqui dentro. Claro que a força vem de Deus. Primeiramente a fé. Mas Deus escolheu os nossos pais. E aí eu tomo sempre a força deles. E aí é lindo quando eu fui... cada vez que eu vou estudando, eu entendo que a minha parte do network
O network tem a ver com a relação do pai. Então eu tinha uma relação muito boa com meu pai, sabe? Porque às vezes a gente acha assim, que às vezes alguma coisa que o pai não fez daquilo, do jeito que a gente queria, e a gente fala assim, ah, mas meu pai não me deu isso. Aí eu vou estudando, eu vou vendo, porque eu tava estudando, né? E aí fala assim, na relação com o pai, toda pessoa que teve uma relação com o pai, ela tem facilidade de fazer network, facilidade de se relacionar com as pessoas, de chegar a fazer amizade. Aí eu, opa, eu tenho coisa do meu pai aqui em mim, aí eu vou ficando feliz com aquilo que eu vou estudando, porque é como se viesse reforçando pra mim o que eu tenho do meu pai e o que eu tenho da minha mãe, sabe? Às vezes eu estudando a questão da mãe, da confiança, sabe? De você se doar, de você olhar pelo outro. Eu falo, nossa, quanta coisa que eu tenho da minha mãe dentro de mim, entendeu? Então isso me ajuda a me deixar uma pessoa mais forte e mais preparada para seguir o fluxo da vida, tá? Porque fluxo da vida é isso, gente. Quando você tem um problema com seu pai, com sua mãe, é como se a mangueira ficasse dobrada. Imagina uma mangueira dobrada. Sai a água na ponta? Não sai. E aí eu vou colocar para vocês aqui depois, para vocês seguirem a Dani, Terapia Inteligente, que é a pessoa que eu sigo, que eu tô fazendo curso. Ela tem muitos conteúdos, ela tem vídeos sobre dinheiro sistêmico, porque aqui eu tô falando de uma forma mais abrangente, usando 2 linhas de raciocínio. A Dani, ela fala só dentro da constelação familiar e um pouquinho de psicanálise também, psicologia que ela mas quem quiser se aprofundar no assunto, eu indico seguir ela, que é lindo demais. Aí eu fiz um curso dela do ano passado, do Feminino Ferido. Aí quer dizer, a partir do momento que eu danço com meu pai, deixo meu pai me conduzir, eu entendo que eu tinha algo, um bloqueio em relação com o masculino. Aí eu fui e fiz o curso do Feminino Ferido. Então hoje eu tô entendendo o quanto o homem pode ajudar. E aí eu tô quebrando vários padrões que estou me preparando para ter um relacionamento. Eu coloquei até data que eu vou casar, tá? Aí vocês vão rir, Liz, você tá com alguém? Não, não tô com ninguém, tá bom? Mas tô no processo de preparação e coloquei data pra vocês verem como que a mente da gente funciona. Eu sei que pra algumas pessoas vão achar que eu sou louca, tá? Tudo bem, eu sou uma louca, mas eu sou uma louca que vive, tá bom? Faz sentido pra mim viver assim, tá? E aí eu peguei um texto aqui do Bert Helling em relação ao dinheiro, para vocês entenderem dentro da visão sistêmica, ó. O dinheiro deve ser empregado a serviço da vida, pois o dinheiro é uma imagem da vida e quem desrespeita o dinheiro desrespeita a vida. O dinheiro é sempre representado nas constelações familiares por uma mulher. Por quê? Porque o dinheiro é fértil. Dinheiro é energia e está a serviço da vida. O sucesso dos negócios e na profissão vem com a bênção da mãe. Então, se você está passando uma situação difícil com dinheiro, se a sua relação com dinheiro está ruim, como está a relação com a sua mãe? Sem isso, então se você não tem a bênção da mãe nos seus negócios, sem isso, há fracassos, pois o dinheiro tem a imagem da mãe. Quem rejeita a mãe permanece pobre. Mas não podemos esquecer do pai. Ele sustenta a mãe, ampara a mãe. A partir do respeito e do amor pela mãe, o dinheiro vem abundante. Gente, não tem como não se apaixonar pela constelação familiar, porque é muito lindo isso. Aonde a gente vai ouvir isso? Qual linha a gente vai ouvir algo tão lindo? Que vem fazer o quê? Sai da sua pirraça. Vai tomar a sua mãe, vai tomar o seu pai, porque senão nada vai fluir na sua vida. Saia da arrogância, vai para a humildade. Então é muito lindo o que a constelação familiar vai trazer. Eu tô apaixonada pela constelação familiar, a verdade é essa, gente, eu tô apaixonada. A ordem de riqueza é essa. O filho vai até a mãe
e se curva homenageando e aceitando a mãe, que é a sustentada e amparada pelo pai, que também deve ser reverenciado pelo filho. A maioria das pessoas trabalha para ter dinheiro, trabalham e se afastando da vida. Então a dinâmica do dinheiro jamais poderá se desdobrar em riqueza. Aquela pessoa que foca ali, trabalhar, não vai ver a mãe, não vai ver o pai, não tem relação com a família, não olha os filhos. É uma pessoa que... Porque a riqueza não é só o dinheiro. A riqueza é você viver uma vida com prosperidade, ajudando, olhando as pessoas. Por isso que a gente vê, às vezes, pessoas muito ricas, de repente ficam doentes. E não desfrutam daquele dinheiro. Ou aquelas pessoas que fazem, bate 1 milhão, sofre um acidente e morre. Porque ela só trabalhou pro dinheiro. Então o dinheiro é uma energia. Claro que a gente vai trabalhar, mas a gente tem que ter um momento com a nossa família, um momento com os nossos pais. Quantas pessoas que não vão ver os pais, que não vão falar com a mãe quando é separado, igual o meu caso, entendeu? Mas eu sempre dou um jeitinho de unir, sabe? Eu faço o quê? Porque dentro do meu coração eles estão unidos. Se aqui fora eles estão separados, não importa. É igual eu falo com a Evelyn. Dentro do seu coração, eu e seu pai temos que estar sempre unidos. Independente daqui fora a gente estar separados, entendeu? E aí eu faço o quê? Eu marco um churrasco na casa da minha irmã, porque eu dou um jeito de unir todo mundo. E eles ficam sempre juntos, assim... Porque meu pai e minha mãe têm muita sabedoria, né? Mesmo não vivendo como homem e mulher, como um casal, eles sempre... Natal. Vocês podem ver nas fotos, Natal. Tá eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, todo mundo junto. Entendeu? O Álvaro colocando. Prosperidade, resumidamente, em dom de adquirir riqueza. Como você diz, não é somente o dinheiro. Exatamente. Gente, isso é bíblico, tá? Isso é bíblico. Eu também tô lendo a Bíblia, então eu vejo que... Ontem eu estava até falando com uma pessoa. Muita coisa da programação neurolinguística tá na Bíblia, foi tirado da Bíblia. Tanto é que tem um livro do Augusto Cury, que diz Jesus é o maior psicólogo do mundo. Então, assim, na verdade, as pessoas foram extraindo da Bíblia, e Bert Helling, por ser um padre, então você imagina, ele tinha o conhecimento da base ali da religião, e aí ele começou a estudar. Então você imagina quanto conhecimento, quanta a bagagem ele tem. Ele tem um livro chamado Um Lugar para os Excluídos. Eu li esse livro semana passada. Eu até coloquei para vocês. Gente, que livro lindo. Que livro lindo. Só que é um livro que ele vai mexer com as pessoas terem que perdoar. E às vezes, se eu não quero perdoar, é muito mais fácil para mim dizer que o livro é ruim. Que o livro não faz sentido, que a teoria dele é uma teoria que não é comprovada. Por quê? Porque eu não quero perdoar, porque eu não quero honrar minha mãe, porque eu tô preso na pirraça, porque minha mãe me abandonou, entendeu? Porque minha mãe fez isso comigo, entendeu? E aí eu não quero perdoar, eu não quero tomar minha mãe, eu não quero tomar meu pai, porque eles não fizeram do jeito que eu queria, e aí eu sou uma criança pirracenta, e pra mim é muito melhor ficar o quê? Ficar apontando, criticando, do que... fazer a reverência, abrir o coração para o perdão. Tudo está no perdoar. Primeiramente, a gente sai da pirraça. Porque quando a gente sai da pirraça, a gente quer fazer alguma coisa. Então, sai da pirraça. Primeiramente, saia da sua pirracinha, criança mimadinha, que a mamãe não deu leite na hora que você queria, que ela mandou esperar e aí você ficou... bravinho, a verdade é essa. Saia da pirraça. Vai pegar o seu pacote com seu pai, sua mãe. 50% de cada um. E não adianta falar assim, não. Ai, eu não quero, eu não tenho esse negócio do meu pai, não. Assim, eu só quero as coisas boas do meu pai e da minha mãe. As coisas ruins eu não quero. Ei, eles não te deram a vida? Eles não te deram a vida? Eles poderiam não ter te dado a vida, mas eles te deram.
pensar assim, né? Nossa, minha mãe me carregou 9 meses. Principalmente depois que a gente é mãe, que a gente entende que é gestação e tal. Falei, ela cuidou de mim. Ela sentiu fome, ela ficou sem tomar banho. Porque eu comecei a valorizar muito mais minha mãe depois que eu tive a Evelyn. Que eu entendi que é você não comer direito. Que é você dormir às vezes sem tomar banho, porque você tá morta de cansada. Você levantar, aliás, eu nunca mais dormi um sono profundo até hoje. Espirra, eu já corro ali, entendeu? Pra poder ver. Você deixar de comprar alguma coisa pra você comprar pro seu filho. Seu pai e sua mãe fizeram tudo isso. Quantas coisas que eles abriram mão, os sonhos deles, pra gerar você. E aí você vem dizer que você não vai ser grato? Ali, você tá falando isso porque seu pai e sua mãe foram maravilhosos com você. Depende do ponto que você vai olhar. Porque eu conto a história que eu aceito 50% de cada um e aceito 25% com problema de dores. Gente, eu retirei o útero. As dores, o sofrimento das mulheres da minha geração era tão grande que quando chegou em mim, o meu útero adoeceu. E eu tive que retirar o órgão. E eu queria ter mais filhos. Vocês imaginam o quanto isso foi doloroso pra mim? Quanto eu amo criança. Eu amo criança. Tanto é que eu falo, eu peço a Deus que o meu futuro esposo, que eu estou me preparando, porque não adianta você falar assim, mas eu quero um homem assim, 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 se você tá cheio de bloqueio. Então o que eu decidi fazer? Eu decidi ficar um período curando coisas em mim para que a minha energia mude e eu encontre um homem também que está no mesmo processo de cura e nós dois vamos nos unir nessa energia. Entendeu? Claro que tem várias opções, mas às vezes eu vejo, tipo assim, a pessoa tem essa questão, eu olho o que ela tá trazendo pra mim e eu falo, bom, eu preciso olhar isso pra mim ainda e eu não tô pronta. Liz, você foge de relacionamento? Eu não fujo de relacionamento. Mas eu vejo que algumas questões, às vezes a pessoa que eu conheço, que eu começo a me relacionar, ela traz pra mim uma questão que eu ainda preciso curar. E que eu não curei, entendeu? E que eu acho que eu posso ainda esperar um pouquinho. Posso estar errada? A nível de subconsciente, posso estar fugindo? Não sei. Não sei, porque a nossa mente mente, né? Então vai saber, né? Enfim. Mas é isso que eu queria deixar pra vocês. Entendeu? Que aquilo que você não resolve, passa pra próxima geração. E é muito estudo, gente. E assim, o que eu quero deixar aqui pra vocês? A gente tá fechando a live. Quando eu falo essas coisas com vocês, eu sei que tem, assim, várias pessoas que falam infinitas coisas, entendeu? Vários profissionais, assim. O que eu venho contar pra vocês, eu não fiz curso de coach pra ser uma coach. Eu fiz o curso de coach porque eu queria melhorar os meus negócios. Eu queria usar as ferramentas do coach pra melhorar a minha vida, melhorar os meus negócios. Eu fiz PNL porque eu queria melhorar minha comunicação. Eu queria entender, foi até a indicação da minha terapeuta Alcimara, que falou, Liz, você trabalha com comunicação. Faz a programação neurolinguística. E aí lá na programação neurolinguística eu entendi que a minha comunicação era péssima. Entendeu? Imagina, uma jornalista com a comunicação péssima. Mas era porque eu não ouvia as pessoas. E a comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Então, para eu me comunicar bem, primeiro eu preciso ouvir, para eu entender a necessidade do outro e depois eu falar, entendeu? Então, assim, fiz o PNL para isso. Fiz a Master PNL que eu queria me aprofundar. Então, assim, todos os cursos que eu venho fazendo é para buscar a resposta dos meus problemas. Eu quero resolver os meus bloqueios. Então, eu não venho aqui falar para vocês da boca para fora. Tudo que eu falo para vocês é coisas que eu coloquei em prática. A minha questão do útero, eu estudei. Se hoje eu tô aqui gravando essa live pra vocês, estou viva, foi porque quando eu descobri meu câncer, eu fui ler um livro da Cristina Cairo sobre as doenças, pra entender por que eu desenvolvi um câncer no colo do útero e por que eu tava retirando aquele órgão. Sabe? E aí eu tive algumas respostas. Depois
Quer dizer, tem 8 anos que eu tive a doença. O ano passado que eu fui fazer o curso da cura do feminino ferido. Aí eu entendi. Eu tive uma aula sobre a mulher sem útero. E hoje, quando uma mulher chega pra mim e fala que tem endometriose, que tem qualquer doença ligada ao útero, eu falo com ela, olhe para essas questões. Essa endometriose sua são as dores das mulheres da sua geração, da sua mãe e das suas 2 avós. Procure uma terapia. Tinha uma pessoa que ia fazer, até psicóloga, né? Chegou pra mim e falou, Liz, eu vou ter que tirar o útero. Eu falei com ela, não tire ainda. Vai, mesmo você sendo psicóloga, faça uma constelação familiar. Mas às vezes as pessoas têm bloqueio. Entendeu? Porque quando você vai procurando essas questões e vai resolvendo, gente, maior parte das doenças vem das emoções, vem das dores, vem dos traumas. E às vezes as pessoas têm tanto medo de terapia. Eu lembro uma vez a pessoa falou pra mim assim, eu não quero mexer naquilo que me dói. Deixa que tá guardado lá em cima no guarda-roupa. Mas vai viver assim até quando? Não espera, às vezes, você ficar enfermo numa cama e às vezes o médico chegar pra você e falar assim, você só tem 1 mês de vida. E aí você fala, agora eu vou procurar. Pra quê se você pode fazer a diferença hoje? Eu faço. E não pensa vocês que é porque eu estudo, a minha vida não tem problema. Essa noite mesmo, eu tive uns sonhos. Meu subconsciente trouxe coisas pra mim de situações que eu tenho que trabalhar. E eu acordei de manhã, agradeci. Porque coisas relacionadas ao masculino. Porque a gente que trabalha com comunicação, logo quando eu comecei no meu início, algumas pessoas, às vezes, eu muito novinha, bonitinha, tentaram se aproveitar. Eu não aceitei. Sabe, tanto é que eu tenho pavor de homem casado. Homem casado me canta, eu dou um pra trás nele, eu falo primeiramente, meu pai, entendeu? Ele traiu minha mãe. E eu sei que minha mãe não vai ficar chateada de falar isso, porque todo mundo em Castelo sabe, entendeu? E aí eu conheço o outro lado da história. Eu tenho uma base familiar. Eu vou ficar com um homem casado? Nunca. E acho uma falta de respeito quando um homem casado chega e fala. Eu lembro uma vez um cara me ligou pra falar de trabalho, depois ele falou assim, eu nunca traí a minha mulher, e aí eu tô falando isso porque você é uma mulher especial. Especial, eu falei assim, você não tem vergonha na cara de tá falando um negócio desse, não? O cara casado quer trair a mulher e liga pra mulher que ele quer trair, quer falar que ela é especial. Não, ele quer te usar. A verdade é essa, ele quer te usar. Ele quer te usar. Se ele não tá honrando a mulher dele, ele vai te honrar? Não vai te honrar. Não vai te honrar. E eu muito novinha, isso me doía. Porque eu falava assim, gente, será que as pessoas às vezes me dão emprego pela minha aparência? E não pela minha capacidade? E aí eu sonhei com algumas pessoas que eu trabalhei, entendeu? E as situações das pessoas forçando, sabe? Forçando, tipo assim, essas coisas que... Aí você imagina... Isso é algo que eu senti. Imagina quantas mulheres. E eu lembro que tinha uma jornalista que trabalhou comigo em determinado veículo. E a menina saiu com o patrão, sabe? Aquela menina novinha ali, linda. E eu falava, meu Deus, que bom que eu tive a base familiar que eu tive da minha mãe. Que bom que minha mãe foi tão rigorosa comigo. Sabe? Tomara que a minha mãe veja essa live, gente. Porque ela vai sentir muita satisfação de saber que toda aquela... Que eu achava que minha mãe era muito severa comigo, mas na verdade minha mãe estava me educando, me preparando para o mundo. Me preparando para as coisas que eu iria ter que enfrentar. Sabe? E não é fácil você lidar com essas coisas nesse meio de comunicação, nesse meio de
de glamour para algumas pessoas, é um mundo muito... Nós, mulheres, a gente sofre muito, sabe? Às vezes o homem, ele não consegue olhar pra gente. Então, quando vem um bandeira da vida que enxerga a essência, você tem que falar porque ele é diferente. Porque ele poderia não ter olhado a minha essência. E ele olhou a minha essência. E ele me deu o nome Liz Bravin. Quantos outros homens que conseguem olhar a essência da mulher e conseguem respeitar a essência da mulher? Aí às vezes as pessoas falam assim, nossa Liz, por que você é tão séria? O mundo me fez ser uma mulher séria. O mundo me fez ser uma mulher de colocar uma armadura. E às vezes algumas pessoas têm dificuldade de chegar até mim. Porque foi necessário criar essa armadura. Para que a gente não ouvisse piadinha. Um dia eu ouvi de um homem, num evento, casado, chegou pra mim e falou assim, Liz, fica comigo, eu largo a minha mulher, fica comigo, eu vou te dar a vida que você pediu a Deus. Aí eu... Como é uma vida que as pessoas pedem pra Deus? Ele, você nunca mais vai precisar trabalhar. Eu vou te dar de tudo. Aí eu falei, sério? Que alguém pede isso pra Deus? Eu falei pra ele, você tá de sacanagem que alguém pede isso pra Deus? Eu falei, você sabia que eu me realizo com o meu trabalho? Cada conquista que eu tenho, saber que eu criei uma ideia, um projeto que foi aprovado e através dessa ideia, o dinheiro chegou até mim, isso traz pra mim dignidade. E aí você quer tirar a minha dignidade? E aí você acha que você tirando a minha dignidade, eu vou te honrar? Falei, simplesmente, se você tirar a minha dignidade, eu vou te trair, porque minha vida vai ficar tão chata, eu vou precisar ter emoções na minha vida. E aí ele abaixou a cabeça e ele saiu. Eu tenho certeza que a partir daquele dia ele vai tomar muito cuidado quando ele for cantar uma mulher e o que ele vai oferecer para a mulher. A mulher empreendedora, principalmente, ela busca, claro que o homem tem que fazer o papel dele de homem, de tirar a cadeira, de pagar a conta, de abrir a porta do carro, de mandar flores. A mulher gosta disso. Mas principalmente, o que a mulher empreendedora mais espera de um homem é o apoio. É ser ouvida. É não ser interrompida quando ela estiver falando. Quantas reuniões que eu chego? E às vezes eu começo a falar. E aí, quando tem muitos homens, eles não deixam eu falar. E hoje eu tenho as ferramentas, né? Pra prender a atenção deles. E aí eu consigo virar aquilo ali. Antigamente não. Antigamente eu ia me encolhendo. E a minha vontade era enfiar debaixo da mesa e falar, o que eu tô fazendo aqui? Eu já abandonei muitos negócios por me sentir inferior aos homens. Hoje não. Hoje o autoconhecimento, eu sento com qualquer pessoa e converso sobre qualquer assunto, porque eu domino as ferramentas, né? Então, infelizmente, a mulher passa por isso. Então, para que você, homem, aprenda a respeitar a mulher, para que você, mulher, aprenda a se respeitar, tá? E dessa maneira a gente vive uma vida melhor. Acabei mudando aqui o foco do assunto. Transbordei bastante, tá aí. O segredo para a prosperidade está em honrar o pai e a mãe. Principalmente a mãe. Tome sua mãe e você vai ver como que a sua vida pode ser uma vida mais próspera. Tá bom? Beijo grande. Uma terça-feira abençoada. Como eu sempre falo, só levem aquilo que eu falei que foi bom, aquilo que às vezes eu falei que não foi legal. Vai no banheiro, cospe, faz xixi, manda embora aquilo ali, entendeu? Para você ficar só com aquilo que realmente vai acrescentar no seu dia. Falei várias coisas. Vou abrir aqui agora uma caixinha de perguntas sobre qual tema que vocês sugerem para a live de terça-feira que vem. E aí vocês dão as sugestões, depois a gente faz a votação de qual tema a gente vai trazer aqui para semana que vem, tá? Vou postar aqui agora na sequência dos stories o livro Segredamente Milionária, o curso que eu fiz, tá bom? E o Instagram da Dani para vocês estarem seguindo, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus.